Quando o inimigo tenta, mas as escolhas humanas também destroem. O grito silencioso de famílias feridas pela desobediência, pelos vícios e pela falta de arrependimento. Muitos não entendem que existe diferença entre ser atacado espiritualmente e escolher permanecer em caminhos que destroem a própria vida. A palavra de Deus mostra claramente que o inimigo age, tenta, influencia, aprisiona e procura levar o ser humano à destruição. Porém, também ensina que cada pessoa possui responsabilidade diante das escolhas que faz. Desde o princípio, vemos isso nas Escrituras. Deus orienta, avisa, corrige e mostra as consequências, mas não obriga ninguém a obedecer. O livre-arbítrio é uma realidade diante de Deus. O inimigo pode tentar, influenciar e criar armadilhas. Porém, muitas decisões continuam sendo humanas. Quando alguém se entrega ao alcoolismo, às drogas, aos vícios, à prostituição, à promiscuidade, à violência, aos excessos, aos desejos descontrolados ou a práticas que ferem os princípios da palavra de Deus, não podemos colocar toda a responsabilidade apenas sobre o diabo, sobre traumas ou sobre terceiros. O inimigo pode encontrar legalidade, mas muitas vezes portas foram abertas e continuam sendo mantidas abertas pelas próprias decisões da pessoa. A Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda a derror bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Observe que existe uma responsabilidade humana: vigiar, resistir e lutar espiritualmente. Também está escrito: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitos querem que Deus faça aquilo que a própria pessoa não quer fazer. Querem libertação sem renúncia, mudança sem abandono do erro, restauração sem responsabilidade e paz sem abandonar aquilo que alimenta a destruição. Hoje vemos famílias sofrendo profundamente porque tentam ajudar filhos, irmãos, esposos, esposas ou parentes envolvidos com bebidas, drogas ilícitas, dependências químicas, jogos, prostituição, relacionamentos abusivos, violência, comportamentos compulsivos e tantas outras práticas que acabam consumindo a vida espiritual, emocional, financeira e familiar. Muitas famílias vivem apavoradas pagando dívidas, tirando pessoas de confusões, sofrendo ameaças, vergonhas e humilhações constantes, enquanto a pessoa continua rejeitando ajuda, recusando tratamento, insistindo nos mesmos erros e afundando cada vez mais aqueles que estão ao seu redor. Em muitos casos, existem dores emocionais, traumas, rejeições, abusos e feridas profundas. Isso é real e não pode ser ignorado. Muitas pessoas carregam sofrimentos internos severos e precisam de apoio espiritual, emocional, psicológico e até médico. Porém, também precisamos compreender que chega um momento em que a pessoa começa a responder pelas escolhas que insiste em manter, principalmente quando recebe conselhos, ajuda, oração, acolhimento e oportunidades para mudar, mas continua rejeitando tudo isso. Muitos dizem estar traumatizados, machucados ou arrependidos, mas apenas por um momento. Porque se realmente tivessem aprendido com as consequências, não permaneceriam voltando continuamente aos mesmos caminhos destrutivos, sem desejar verdadeiramente a mudança. A palavra de Deus ensina que Deus ama o ser humano, mas não aprova aquilo que destrói a vida, a mente, a família e a comunhão espiritual. Isso vale para qualquer prática contrária aos princípios bíblicos. Seja mentira, adultério, corrupção, prostituição, vícios, promiscuidade, violência, idolatria, orgulho, manipulação, práticas espirituais malignas ou comportamentos que afastam o homem da direção de Deus. Diante do Senhor, todos necessitam de arrependimento, graça e transformação. O Evangelho não foi dado para condenar pessoas, mas para chamar todos ao arrependimento e à mudança de vida. Como está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Muitos vivem como se nunca fossem colher as consequências de seus atos. Acham que sempre haverá alguém para pagar dívidas, apagar erros, livrar de confusões ou impedir consequências. Mas chega um momento em que Deus permite que a pessoa enfrente aquilo que plantou, para que compreenda onde suas escolhas a levaram. Precisamos lembrar que o livre-arbítrio é real. O inimigo pode tentar, influenciar e oprimir, mas muitas decisões continuam sendo humanas. Amar, perdoar, obedecer, desobedecer, permanecer no erro, aceitar ajuda, buscar libertação ou rejeitar aconselhamento são escolhas que cada pessoa faz diariamente. Isso vale até para situações extremas. Existem pessoas consumidas pela dor, pela culpa, pela opressão emocional e pelo vazio interior. Por isso, é necessária vigilância, oração, ajuda espiritual, apoio familiar e até acompanhamento emocional e psicológico quando necessário. Deus continua sendo auxílio para os quebrantados e socorro para aqueles que desejam verdadeiramente recomeçar. Deus envia avisos, usa familiares, pastores, amigos, circunstâncias e até dores para despertar alguém. Muitas vezes, existem pessoas de joelhos em oração por aqueles que estão se destruindo, clamando para que abram os olhos e entendam o caminho em que estão andando. Porém, Deus não obriga ninguém a mudar. Ele chama, confronta, corrige e oferece misericórdia. Mas a decisão de permanecer ou abandonar aquilo que destrói a própria vida, muitas vezes está nas mãos da própria pessoa. Por isso, a Bíblia alerta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra de Deus também nos mostra que existem pessoas que escolhem praticar o mal de forma consciente, tentando destruir vidas através da inveja, da mentira, da manipulação, da fofoca, da maldade, das falsas acusações, das contendas e até mesmo buscando caminhos espirituais contrários à vontade de Deus para atingir outras pessoas. Desde os tempos bíblicos, vemos homens e mulheres sendo perseguidos, atacados e injustiçados por pessoas dominadas pelo orgulho, pela inveja e pelo desejo de destruição. Porém, a própria Escritura mostra que Deus vê todas as coisas e que ninguém permanece impune diante dele. Muitos dizem: vou destruir sua vida, vou acabar com você, vou levantar pessoas contra você. Mas a Bíblia mostra que acima de toda a maldade humana, existe um Deus justo que julga cada obra. Como está escrito: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. E também: não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A palavra não nega a existência de perseguições, inveja, ataques espirituais ou maldade humana. Por um tempo, parecia poderoso e intocável, mas chegou o dia em que houve juízo sobre suas obras. A Bíblia mostra um princípio espiritual muito sério: aquilo que o homem semear, também colherá. Por isso, o caminho não é responder o mal com mais mal, nem viver consumido pelo ódio ou desejo de vingança. O caminho é permanecer em oração, vigilância, discernimento e fidelidade a Deus, sabendo que nenhuma obra de injustiça ficará escondida para sempre diante dos olhos do Senhor. Ainda existe graça, perdão e restauração para todo aquele que reconhece seus erros e decide voltar-se para Deus. Porque o poder do Evangelho é justamente transformar vidas, restaurar famílias e libertar aqueles que decidem verdadeiramente abandonar aquilo que os afasta da vontade de Deus. Pastor, escritor e psicanalista Luiz Rissetto.